Opa, fala galerinha, vamos que vamos. Nessa correria, muito difícil de parar para poder gravar essas revisões, né? Essas dicas de prova, mas bora, são duas turmas de Direito Civil, levando em consideração que as provas estão completamente diferentes, mas eu vou fazer aqui um comentário sobre as duas provas, tá certo? Tudo com base naquilo que vocês estudaram comigo em sala de aula, beleza? A gente não pode deixar de levar em consideração aquelas anotações que nós fizemos em sala de aula que são importantes. Porque o que acontece no direito civil? A matéria é muito ampla, né? Ou a gente segue com base literal o conteúdo que o MEC passa para a faculdade, para o professor passar para vocês e olhar só o que tem no Código Civil, ou a gente trabalha com doutrina, né, que são diversas doutrinas, as majoritárias e as minoritárias, e faz a comparação, apenas isso, ou a gente pega tanto a questão da norma legal, do que são os artigos do Código Civil, e faz a comparação com um caso concreto, né, que eu costumo trabalhar, eu costumo trazer casos do escritório para a sala de aula. Dentro desses casos concretos, a gente trabalha a teoria, que é a doutrina, fala da divergência, e aí sim a gente cita o que está no artigo do Código Civil. Em todos os artigos que falam de direitos reais, a gente começa a trabalhar ali, e aí eu vou trazendo casos concretos e ilustrando aqueles comentários para a aula ficar mais tranquila, né? E convencer a vocês que direito civil é melhor que direito penal, óbvio. E muita gente passa a gostar de direito civil justamente porque a gente apresenta as questões práticas, né? Porque o que fica complicado de direito civil, até em experiência minha particular, quando eu era estudante de direito, eu não gostava de direito civil porque o professor só lia artigo do Código Civil. Eu já tive professor que só lia material apresentado em sala de aula e eu não conseguia visualizar. Na prática, que eu comecei a colocar a teoria dentro dos problemas que eu tinha, da problemática, né? E eu costumo trazer, inclusive, aquele caso, o primeiro processo que eu peguei na minha vida, que foi um inventário, onde morreu tanto contratante quanto contratado, e aí foi o terror da minha vida. Mas aí eu achei uma pessoa que trabalhava já nisso há muito tempo, que era uma procuradora do Estado, lá do Rio, e ela me ajudou a montar a defesa, né? E naquele caso eu usei a ação de uso capião, né? Já entrando na matéria, para a gente começar a debater sobre isso. Lógico, eu não vou dar as questões da prova aqui, mas eu vou direcionar o estudo de vocês. Aquilo que nós fizemos na aula passada foi um direcionamento do conteúdo, e aqui eu só vou repetir em breves palavras, pelo menos aqui eu vou calcular no meu relógio no máximo 30 minutos, para a gente poder não ficar com esse conteúdo muito carregado. Então, voltando lá no caso concreto, eu usei uma ação de uso capião como meio de defesa de propriedade. Tá? Alguns doutrinadores entendem que não é. Alguns doutrinadores entendem que a uso capião é uma forma de aquisição de propriedade. Né? Eu não sou doutrinador, mas eu usei como meio de defesa de propriedade. Alguns alunos perguntaram, e a litigância de má-fé, sabendo que não caberia a ação de uso capião naquela situação onde a minha cliente tinha um contrato de locação. Né? Mas eu desenvolvi uma tese, não é previsto, mas eu desenvolvi uma tese e eu debati essa tese por mais ou menos aí, desde 2004, 2005 até agora, 2023, né? Mais ou menos 20 anos de processo judicial, o processo ainda persiste, ainda existe o processo, já está em fase de cumprimento de sentença, óbvio. E eu perdi, óbvio que eu perdi, mas eu desenvolvi a tese dentro de um conceito, tá? Então, vamos agora entrar aqui no conteúdo que eu botei aqui, ó, direito real e tal, ficou bem bonitinho, revisão. Peguei aqui o conteúdo da minha aluna Cris, da turma de quinta, peguei aqui o conteúdo da minha aluna Carol, da turma de sexta, juntei, peguei os tópicos, mandei aí e a gente vai fazer um comentário sobre os assuntos mais importantes para a prova. Né? Decidi concentrar em uso capião e a parte de condomínio, porque são casos, são situações que usamos no dia a dia, vimos no dia a dia, sempre tem alguém da nossa família que tem um problema nesse nível. Desculpem aí caso haja algum erro de ortografia, mas eu preparei esse material agora, então a gente vai começar a debater. Quando analisamos a uso capião, o que é importante a gente identificar? Né? Principalmente o conceito da uso capião. A uso capião, ao longo do tempo, foi identificada como uma palavra de origem latim,
né, de origem usucapionem, então, por essa razão, em que pese terminar com o aotil, dá a sensação de que seja uma palavra masculina, mas não, é uma palavra feminina, e aí fica a usucapião. E aí, dentro dessa questão de usucapião, temos que entender o conceito dele, né? Dela, na verdade. O que é a usucapião? Tendo em mente, eu fico repetindo isso 50 milhões de vezes em sala, a usucapião é a posse mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura e com ânimos domínio, que é a vontade de ter aquela coisa como sua, é proteger aquela coisa, é assumir total responsabilidade por aquela coisa, tratar aquela coisa como sua. E aí, dentro desse conceito, nós temos algumas espécies. Eu descarto as espécies que eu vou passar longe na prova e eu incluo aqui para vocês as espécies que eu vou trabalhar ou passar perto da prova. Então, nós temos a usucapião ordinária e extraordinária, que são, em tese, umas das principais, que já estão de cara no Código de Processo Civil. Algumas pessoas fazem confusão na interpretação e identificação dessas espécies na leitura do código. Então, aqui, o que é importante? Já sabem o conceito, tá? Agora nós vamos entender a diferença entre elas. O que sinaliza para mim a usucapião ordinária, né? Como é que eu vou identificar? Primeiro, o requisito temporal, e aí eu posso fazer uma comparação entre ordinária e extraordinária. A ordinária eu tenho uma subdivisão para a ordinária comum e ordinária por posse e trabalho. Para a extraordinária eu também tenho uma subdivisão entre extraordinária comum e por posse e trabalho. Então, essas duas, ordinária e extraordinária, comum, eu não vou falar comum para não ficar redundante, é normal o aluno ter a confusão porque elas caminham próximas, tá? Sendo que o ponto principal de diferença entre elas, a ordinária, ela exige o título, tá? Já a extraordinária, não. Não quero debater aqui sobre boa-fé, não quero debater sobre má-fé. O que eu quero deixar claro para vocês é que, além do requisito de temporalidade, né, do mínimo de tempo, eu tenho que falar que na ordinária se exige o título, ou seja, um contrato. E na extraordinária não se exige o título, basta ter a posse. Mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura e com ânimos domínio. Ponto. Conseguindo provar isso, independente de título, não vou debater boa-fé ou má-fé. Eu tenho uma usucapião extraordinária. Beleza? Tranquilo. Então, agora com relação ao tempo, né? 10 anos eu tenho a ordinária, 15 anos eu tenho a extraordinária. 10 anos eu tenho a ordinária comum, por posse e trabalho cai 5. Vai para 10. Para metade. A ordinária eu tenho 15 anos, requisito mínimo, para posse comum, e por posse e trabalho cai 5, vai para 10. Tá? Então, tem essa diferença de requisito de temporalidade também. Lógico, assistam esse vídeo com material da aula de revisão em mãos, as anotações que nós digitamos em sala de aula. Vou dar um salto agora lá para extrajudicial. Por quê? Porque a extrajudicial foi uma questão de dúvida minha quando eu recebi o cliente no escritório. Eu contei esse caso concreto para vocês em sala de aula. A ação de usucapião extrajudicial, ela não exige um requisito de temporalidade. Essa espécie de usucapião extrajudicial não está prevista no Código Civil Brasileiro. Essa ação de usucapião extrajudicial só vai por via administrativa, ou seja, pelo cartório de registro de imóvel, da onde está aquele imóvel que a pessoa vai usucapiar. Tá? Então, só tramita lá dentro. Lógico, para fazer ações de usucapião, independente de qualquer espécie, eu tenho um checklist. E o novo Código de Processo Civil, aquele de 2015, ele trouxe a inovação, que é justamente a ação de usucapião extrajudicial. Posso até dizer que é um procedimento extrajudicial
Foi o Código de Processo Civil que trouxe. Não é o Código Civil que está falando isso. Tá? No Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe lá no seu último artigo 1071 a inclusão do artigo 216A lá na Lei de Registro Público, que é a Lei 6.015 de 1973. Então, atualmente, né, depois de 2015 para cá, atualmente, a Lei de Registro Público traz o artigo 216A com todas as especificações e meio que um checklist, como é que se faz um procedimento extrajudicial de uso capião. Lá no Código Civil não tem isso. Lá no Código Civil se apresenta a ordinária, extraordinária, familiar ou por abandono de lar e constitucional especial urbana. E eu boto constitucional porque também está prevista na Constituição Federal. Beleza? Então, tá. Então, eu já falei para vocês aqui que eu não tenho requisito específico de tempo para extrajudicial. Falei para vocês aqui que a extrajudicial não está prevista no Código Civil. Falei para vocês aqui que a extrajudicial está prevista na Lei de Registro Público, em seu artigo 216A, que essa inovação foi trazida pelo novo Código de Processo Civil de 2015. Ah, mas estamos estudando direito civil. Beleza, mas tanto processo civil como direito civil estão aí caminhando juntos. Tá certo? Então, beleza. Caiu um caso no escritório que foi o seguinte, a pessoa, né, o Bruno, comprou um imóvel de Maria e Maria comprou um imóvel de Pedro. Pedro fez um contrato de compra e venda para Maria, que fez um contrato de compra e venda para Bruno. Então, eu tenho duas transações de negociação, tá? De compra e venda. Então, se eu tenho duas negociações, eu tenho documento, eu tenho título. Mas acontece que nesse meio tempo entrou uma imobiliária na transação e fez um novo contrato de compra e venda de Maria para Pedro. Então, na relação entre Maria e Pedro, surgiram dois documentos. E aí eu parei para pensar. Que espécie de uso capião eu vou ajuizar? A ordinária, porque eu tenho título. A extraordinária, eu posso omitir os títulos, porque eu tenho dois títulos com prazo diferente. Ou eu posso fazer a extrajudicial. Aí eu parei para pensar. Por que eu descartei a extrajudicial? Porque a extrajudicial exige que o proprietário compareça em cartório após notificado pelo oficial de cartório para poder dizer se está ok com aquela uso capião ou não. Como Bruno não teve nenhuma relação com Pedro, eu analisei o risco. Bom, então não vai ser bom ajuizar uma ação ali. Porque ele pode falar, não, eu não conheço o Bruno, eu vendi o imóvel para Maria, tá? Então, eu descartei a possibilidade e aí eu não ajuizei não protocolei o procedimento extrajudicial. Comecei a questionar, ordinária ou extraordinária? Descartei a extraordinária. Por quê? Porque eu não poderia omitir um documento, e esse documento, que é um título, demonstra a boa-fé do meu cliente. E aí eu descartei a extraordinária e me mantive na ordinária. E assim eu ajuizei uma ação de uso capião ordinária comum, tá? Dentro do prazo, tudo ok. Respeitei o checklist, pedi a gratuidade de justiça, conseguimos. Estamos agora cumprindo aquela fase de anexar documentos, que são certidões que são previstas na legislação para poder embasar a nossa materialidade, trazer a materialidade ao nosso processo judicial. E aí eu tenho como comprovar, né, com documentos, que no caso é pagamento de IPTU, conta de luz, conta de água, conta de gás, se tiver gás encanado lá. Testemunhas são os vizinhos, quem mora ao lado, quem mora em frente, para comprovar que aquela pessoa reside lá naquele tempo de critério, que é o requisito temporal, daquela espécie de uso capião. Tá? Então, para eu comprovar a posse mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura e com ânimos domini, eu preciso ter provas materiais, provas testemunhais, para poder demonstrar a existência. E também a função social. Apesar de a função social não ser um requisito principal, tá, da uso capião. Ela é fundamental, porém não é principal. E o que significa a função social? O pagamento do IPTU, por exemplo, já é uma prova de que tem função social ali. E um aluno me perguntou, mas professor,
tem que ter construção no terreno para poder ter uso capião? Não há nenhuma exigência legal para isso, tá? Eu posso usucapiar um terreno sem construção. Inclusive, eu dei um exemplo, falei até no meu story do Instagram, que ele poderia usar um terreno lá ao lado do seu imóvel para poder fazer plantação e dali tirar a sua subsistência, a sua e da sua família também. Manter aquele terreno como se seu fosse, pagando os impostos, comprovando, né, obviamente, também ali a função social e de que aquilo é importante para a subsistência dele e da família, tá? Então, beleza, nós temos aí a diferença entre ordinária, extraordinária e extrajudicial, né? A ordinária eu tenho 10 e 5 anos, que é comum por pós-trabalho, exijo o contrato, né, o título. A extraordinária eu não preciso de título, eu tenho 15 anos para comum e 10 por pós-trabalho, não exijo título, mas são judiciais. E a extrajudicial, o nome mesmo já diz, é extrajudicial, vai tramitar pelo cartório onde está registrado aquele imóvel e é necessário notificar o proprietário, para o proprietário comparecer no cartório e dizer se está de acordo ou não com aquele pedido de uso capião. Não tem um requisito específico de tempo, mas ele vai exigir aquele que a espécie de uso capião exige, então ele vai ter que adequar à espécie que a pessoa escolheu. E não está previsto no Código Civil, que é importante vocês saberem disso, vai estar previsto na Lei de Registro Público. Nem todos os códigos de processo civil trazem esse artigo 216-A da Lei 6.573. Alguns sim, outros não. Então, há a importância de, numa prova de consulta, levar o artigo 216-A impresso, lógico, mediante uma revista rigorosa do seu professor. Beleza? Tranquilo? Fechou? Uso capião familiar ou por abandono de lar. Muitas pessoas confundem a uso capião familiar. A uso capião familiar não deixa de ser uma uso capião especial, uma uso capião urbana, né? Que a especial urbana já tem uma outra característica. O que tem similaridade entre uso capião familiar e constitucional especial urbana é a metragem, tá? As duas possuem... achei o erro ali, ó, constitucional, é constitucional. As duas precisam ter até 250 metros quadrados em área urbana, tá? É uma similaridade. E o prazo já tem diferença. A familiar são 2 e a uso capião constitucional especial urbana são 5 anos. E a uso capião familiar, ela exige que o abandono seja feito por ex-cônjuge, ou ex-companheiro ou ex-companheira. As provas de concurso costumam colocar abandono de companheiro ou companheira ou cônjuge para confundir o aluno. E não é. Tem que ser ex-cônjuge ou ex-companheiro ou companheira. Tem a palavra ex para poder qualificar a uso capião familiar ou por abandono do lar. Já na uso capião constitucional especial urbana não existe o abandono do lar, né? Não tem nenhuma relação familiar. O que tem é o prazo, a metragem, a área quadrada, né? E o animus domini, junto com aqueles requisitos: mansa, pacífica, ininterrupta e duradoura. E lá na familiar, o requisito exige, né? O conceito exige o abandono do ex ou da ex-companheira, ou do ex-cônjuge. Alguns doutrinadores entendem que não é cabível a uso capião familiar de forma extrajudicial, outros já entendem que sim. Mas por que entendem que não? Porque se eu tenho abandono de lar, eu tenho um local incerto e não sabido. Então, como é que vai notificar quem abandonou? Mas pode haver uma outra hipótese de alguém saber aonde quem abandonou está. Então, se algum vizinho falar, não, abandonou esse lar aqui, mas está morando em tal lugar, consigo notificar, eu vou fazer. Tá? Então, fica essa dica e essa visão para vocês, não só para a questão da prova, né, como eu costumo falar em sala de aula, não estudem apenas para a prova,
estudem para a vida profissional de vocês e vida pessoal também. Né? Muitas situações podem acontecer dentro da nossa família, dentro do meio que a gente convive, com situações assim, a gente que quer orientar tem que ter o mínimo, né, o básico de conhecimento para poder ajudar. Né? A gente tem que trabalhar ajudando as pessoas. Então, fica aí como conhecimento para vocês. Importante a diferença entre por abandono de lar, sabendo que é urbana, e constitucional especial urbana, que obviamente pelo nome já diz que é urbana, mas existe a diferença entre requisito de temporalidade e quem pode pleitear. Tá? E levando em consideração também que a grande pegadinha de concurso é ex-cônjuge e ex-companheiro ou companheira. Beleza? Então, aqui a gente já fechou a parte de uso capião, que eu vejo como uma grande importância. Eu adoro ministrar essas aulas de uso capião, porque eu consigo vivenciar a situação dentro dos casos concretos que eu tenho no escritório, e eu acho que facilita aí para vocês que estão começando a caminhar no direito dentro do conteúdo do Direito Civil 4, beleza? Aquisição de propriedade é um outro assunto muito importante, né? A gente, quando começa a estudar Direito Civil 4, a gente não entende o que é aluvião e avulsão, são palavras completamente estranhas ao nosso dia a dia, mas a gente sabe que aluvião e avulsão têm uma similaridade, por ser, na interpretação em conceito, de terras que estão vindo de forma natural e se agregando a uma terra que já é fixa. Então, eu tenho um acréscimo de terra, eu tenho um aumento de terra em razão da aluvião e da avulsão. E aí a gente trabalha as diferenças entre aluvião e avulsão, levando em consideração que aluvião é o acréscimo de terra através de um volume de água que desce o transcurso do rio de forma lenta. É um aumento de terra de forma vagarosa, né, sem violência. Então, nessa questão de aquisição de propriedade por aluvião, que é um acréscimo de terra, eu não tenho indenização. Eu tenho movimento natural, eu não tenho a intervenção do homem, a vontade humana, e aí, com esse deslocamento de terra de forma vagarosa, de forma lenta, não gera indenização, porque não gera dano. Então, a aluvião é o acréscimo de terra de forma vagarosa e lenta, sem a indenização. Já a avulsão, não. A avulsão, eu tenho um aumento de terra devido a um volume abrupto e violento de água que pode causar dano. Então, o acréscimo de terra é violento na avulsão. E aí, por essa razão, a avulsão também tem um acréscimo de terra, mas pode gerar indenização em razão do dano que pode ser causado com aquele acréscimo da terra, a terra principal. A formação de ilha já não. A formação de ilha, dependendo do fluxo do mar, né, da água, dependendo da velocidade, pode se acomodar uma determinada porção de terra, que pode ficar ao centro do rio ou pode ficar às margens. Não necessariamente colado, não colando a terra principal, porque aí não é ilha. Ali é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Então, ela pode ficar no lado direito ou no lado esquerdo do leito do rio, desde que na direção de uma propriedade. E aí, se essa propriedade estiver na direção dessa porção de terra que nasceu, né, que foi acrescida por um volume de água, que trouxe terra, aí essa propriedade é responsável por aquela terra. Não estou questionando aqui se é rio federal, se é rio municipal, se é rio estadual ou se é rio privado. Estou falando apenas de acréscimo de terra como formação de ilha, formação de terra, como transcurso do rio. Alveo abandonado é quando a água sai. Então, quando a água sai, o leito seca. Isso é alveo abandonado. Eu não estou falando de intervenção humana, nem na aluvião, nem na avulsão, nem na formação de ilhas e nem no alveo abandonado. Tá? Então, alveo abandonado é quando a água sai e fica o leito do rio seco. A água sai e o rio seca. Isso é o alveo abandonado. Tá? Construções e plantações também são formas de aquisição de propriedade. Só que nas construções e plantações nós temos a intervenção humana. Não há força da natureza. Há intervenção humana. Você tem construção, tem semeadura, tem a plantação. E aí, para interpretar construções e plantações,
nós desenvolvemos 11 regras, que são essas regras que vocês precisam ler para a prova. Principalmente concentrar nas regras que falam sobre boa-fé e má-fé. Quando se tem má-fé, acumula o principal com indenização de perdas e danos. Quando não se tem má-fé e se tem boa-fé, só há a devolução do principal. Pode acontecer de que o terreno A e B esteja um do lado do outro. E aí o proprietário do terreno A não consegue identificar a sua extensão territorial e entende que aquele material de obra que está numa determinada parte do terreno seja seu material de obra. Então, ele pega aquele material e constrói alguma edícula ou faz alguma construção no lado do terreno dele. Mas quando, na realidade, se traçar a metragem do terreno, o material foi adquirido pelo proprietário do lote B, a responsabilidade deveria ser do proprietário do lote B, e aí, se houver alguma demanda judicial, como não foi comprovada a má-fé do proprietário do lote a devolução do valor. E aí, dentro dessas regras, vocês podem considerar também o que a pessoa que construiu com o material do vizinho agregou de valor ao teu terreno ou tirou o valor do terreno, diminuiu o valor de mercado do terreno do vizinho. Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração. A importância de ler as 11 regras, porque é óbvio que a construção e plantações vai cair na prova de vocês. Como são 11 regras, vocês têm 11 possibilidades de acertar ou de errar. Tá bom? 100 por 1, hein? Melhor, 99 por 1. Direito de construir. Direito de construir, ele fica muito alinhado às questões de vizinhança e às questões de condomínio, que nós vamos falar no próximo slide. Eu coloquei poucas apresentações, coloquei só os tópicos que são importantes para a gente debater e abrir a cabeça com raciocínio. O artigo 1302 é muito importante quando trata-se de direito de construir. Nós sabemos que para construir devemos respeitar não só o que está previsto no Código Civil Brasileiro, mas também as normas municipais, tá? Existem regras, existem normas municipais que nós temos que seguir, inclusive o plano diretor da cidade. Algumas cidades têm uma proibição de construção em até tantos metros de altura. Então, para quem for construir algum imóvel dentro de uma área territorial, mesmo que seja privada, existe uma limitação da sua liberdade proprietária. Então, não só o direito de construir, como o direito condominial e o direito de vizinhança, são situações em que restringem o direito do proprietário. Às vezes, quando nós estudamos direito constitucional, lá no início da faculdade, e como a propriedade está prevista na Constituição, é um direito constitucional nosso, nós entendemos que há uma liberdade de direito de ser proprietário. Mas aí você tem que colocar uma vírgula, né? Eu sou livre desde que eu não afete a outrem, desde que eu não afete a coletividade. Então, o direito do proprietário ele fica restrito dentro do direito de construir, porque devem ser analisadas as normas municipais e normas do plano diretor da cidade, na questão de calçamento, levantar muro para não devassar o imóvel do vizinho, para não atrapalhar a entrada de luz do imóvel do vizinho, para não desvalorizar o imóvel do vizinho, e para isso existe uma metragem de construção também de janelas, tá? Lógico, eu não vou ficar falando tudo aqui, porque isso aqui é uma conversa de revisão. E nós já vimos isso em sala de aula, no conteúdo normal da matéria, e nós vimos também na revisão. Beleza? Então, o que vocês têm que entender sobre o direito de construir é a restrição do direito de propriedade, né, do proprietário, bem como respeitar tanto a norma do direito civil quanto as normas municipais. E se atentarem aí aos requisitos previstos no artigo 1302 do Código Civil. Interessante, agora, chegando na parte de condomínio, aí aqui a gente fecha, né? Chegamos a 29 minutos, porque eu falo muito. Vocês sabem que eu fico repetindo 10 vezes a mesma coisa, mas também ninguém esquece dos conceitos. A gente fala de condomínio geral, toda espécie de condomínio, né? E nós retiramos dentro do condomínio geral o condomínio edilício, né? E como é que a gente vai fazer essa diferença? O condomínio geral, ele não vai exigir a figura do síndico. Lógico, ele vai exigir uma organização para aquilo.
mas ele não exige a assembleia para eleição e constituição de um síndico. Então, o condomínio geral ele pode ser fechado, pode ser aberto, pode ser horizontal, pode ser vertical. Eu falo horizontal e vertical, não vai cair nada especificamente sobre horizontal e vertical, até porque a doutrina vem mudando a sua interpretação com relação a isso, né? Eu adoro Caio Mário da Silva Pereira, que é um doutrinador tradicional. E aí vem outros doutrinadores mais modernos que começam a ter uma visão diferenciada para horizontal e vertical. E eu explico para vocês em sala de aula, e eu vou falar aqui de novo, também aquilo que eu estou te falando. Não vai cair diretamente isso na prova, mas é importante você ter um sentido de interpretação para isso, para poder fazer a sua prova, analisar as questões. Quando eu falo de condomínio geral, eu estou falando fechado, aberto, necessário, obrigatório, facultativo. Nós conversamos, está na sua anotação, no seu caderno, para a gente não se alongar muito aqui. O misto, o residencial, o comercial. Para cada um tem um sentido. E para todos eles não exige um síndico. Então, eu posso ter um condomínio horizontal e vertical de forma geral, sem a presença de um síndico. Aqui em Porto Velho tem condomínios que são administrados por associações, não necessariamente um síndico, mas aí existe uma empresa que administra sem síndico. E para Caio Mário da Silva Pereira, né, como é a interpretação da nossa matéria de Civil 4, tudo parte do chão. Quando você fala de direito real, você fala de propriedade, eu fico batendo o pé no chão, que é a relação entre o sujeito e a coisa, é a relação de poder e de domínio sobre a coisa, tá? Eu posso, para chegar na propriedade, ter a posse, ou como eu não necessariamente eu preciso ter a posse para chegar na propriedade, mas a relação, após assinar o documento de compra e venda, registrar e ter o RGI no meu nome, o meu relacionamento de sujeito com a coisa ela é direta, tem intervenção do Estado, eu sou obrigado a pagar IPTU, gera uma obrigação próprio terreno, tá? Existe um efeito que é gerado erga omnes, após o meu nome fazer constar no Registro Geral de Imóveis e ser prenotado e publicado e assentado nos documentos cartorários. Então, gera-se um efeito erga omnes que é contra todos, que atinge todos, sujeitos indeterminados, para proteger a minha propriedade. Então, essa relação toda que eu estou explicando para vocês é a relação do sujeito com a coisa, que eu faço assim porque a relação é vertical, com o chão. Tudo parte do chão. Então, para Caio Mário da Silva Pereira, a minha limitação é o chão. E se eu tiver que construir um prédio de baixo para cima, eu vou construir unidades habitacionais particulares, né, privadas, eu construo, então o chão de um vai ser o teto do outro. O chão de um vai ser o teto do outro. Então, a construção ela vai de baixo para cima, mas o que se identifica da unidade habitacional é o chão e o teto. Então, a linha que divide a unidade habitacional de cima e de baixo é uma linha horizontal. Então, por essa razão, o prédio, para Caio Mário da Silva Pereira, é um condomínio horizontal e não vertical. E a interpretação do vertical? Quando eu tenho um condomínio de casas, o que divide as unidades habitacionais são os muros, as paredes. Então, por essa razão, essa unidade habitacional ela é individual, particular, privada, e é separada por um muro vertical. Então, as casas são consideradas condomínio vertical. Condomínios horizontais e condomínios verticais podem ser condomínios gerais e podem ser condomínio edilício. A única diferença entre condomínio geral e edilício é que o edilício se destaca porque exige a presença do síndico, uma assembleia, uma votação, um regimento interno, um cumprimento, restrição de direitos de propriedade, porque a área condominial ela é comum a todos. Tem que se respeitar o regimento interno, o regulamento, a previsão de multa. Então, o condomínio edilício exige assembleias para decisão em torno da coletividade. Tá? Já o condomínio geral não exige isso. Então, essa é a diferença, tá bom, galerinha? Fechando aí, direito condominial, para fechar a matéria de direito civil 4, hoje é quarta-feira,
de junho, né? Dia 26 de junho de 2024. Essa matéria vai ficar gravada no canal. Vocês fiquem à vontade. Desejo a todos vocês uma excelente prova, bons estudos. Emano para vocês aí energias positivas. Quero agradecer a todos que estiveram presentes comigo em sala de aula. Às vezes a gente não tem tempo de trocar uma ideia, mas sou muito grato, muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida, principalmente por vocês terem entrado. Eu tenho oportunidade de aprender com vocês também. Vocês me ensinam muito. Essa dinâmica de aula, de apresentar caso concreto, de gravar a aula, de redigir material, enviar, grupo de WhatsApp, tudo isso foram vocês que me ensinaram. Então, agradeço de coração, desejo sucesso a todos, uma excelente prova, e aí nós nos encontraremos lá, tá? Sem pedido de ponto, por favor, porque eu acho que eu já ofereci demais para vocês, material, gravação, grupinho de WhatsApp, tá? Então, evitar pedir ponto aí para o professor, entreguem os trabalhos e sucesso. Espero não encontrar com vocês no Direito Civil 4, semestre que vem. Mas também, se vocês quiserem me fazer a honra, não vou ficar chateado, a gente estuda de novo. Beleza? Um abraço, sucesso a todos.